Você já se pegou pensando porque sua vida espiritual parece parada, mesmo você sendo uma pessoa que ora, lê a Bíblia, frequenta os cultos, canta louvores e faz tudo certo? É como se você estivesse andando, mas sempre em círculos, como se algo estivesse faltando. E por mais que você se esforce, por mais que tente se aproximar de Deus, parece que tem uma barreira invisível entre você e a presença dele. Eu quero te dizer que isso é mais comum do que você imagina. Muitos cristãos vivem uma vida de ferraza, sem perceberem que estão apenas sobrevivendo espiritualmente, quando, na verdade, Deus nos chamou para viver em plenitude, uma vida cheia do Espírito Santo. Mas o que é, de verdade, ser cheio do Espírito Santo? Será que é algo reservado para líderes, pastores, missionários? Será que é um privilégio de quem tem dons espirituais mais visíveis, como profecia ou línguas? A verdade é que não. Ser cheio do Espírito é para todos. É o desejo de Deus para cada filho e filha dele. O problema é que, muitas vezes, a gente confunde ser cheio do Espírito com momentos emocionais em cultos, com lágrimas, arrepios ou experiências sobrenaturais. Não que essas coisas não sejam reais. São, sim. O Espírito Santo se manifesta de diversas formas. Mas a plenitude do Espírito vai muito além disso. Não é sobre o momento no culto de domingo. É sobre uma vida vivida na presença de Deus. Segunda, terça, quarta, todos os dias, inclusive na rotina comum, nas tarefas simples, nos momentos de silêncio, no trânsito, na cozinha, no trabalho. O verdadeiro sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo não está no barulho que ela faz, mas no fruto que ela dá. Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, nos diz exatamente como se reconhece uma vida cheia do Espírito, através do fruto: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que o Espírito Santo produz em nós. Não é sobre gritar mais alto, nem sobre parecer mais santo. É sobre ser moldado por dentro todos os dias. E essa transformação não acontece da noite para o dia, mas é real, profunda e contínua. Às vezes, esperamos que a presença do Espírito se revele com sinais visíveis, mas esquecemos que o primeiro lugar onde o Espírito Santo age é no nosso caráter, no nosso coração, nos nossos pensamentos e atitudes. Mas para isso acontecer, tem um passo fundamental e talvez o mais difícil de todos. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos. E aqui está o ponto onde muita gente trava. Porque a verdade é que queremos o Espírito, mas também queremos manter o controle. Queremos ser cheios de Deus, mas continuamos cheios de orgulho, de vaidade, de mágoas antigas, de autossuficiência, de hábitos escondidos que insistimos em alimentar. Mas o Espírito Santo não invade espaços. Ele é educado, sensível, paciente. Ele entra onde há rendição. Ele enche onde há espaço. João Batista resumiu isso numa frase que carrega um princípio profundo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso não é poesia, é renúncia prática, é abrir mão do controle, é dizer: Senhor, eu entrego o volante da minha vida, dirige o Senhor. Essa entrega começa na sinceridade. Tem gente que pensa que precisa saber orar bonito, falar com palavras rebuscadas ou repetir frases ensaiadas. Mas Deus não está procurando performance. Ele está procurando verdade. Oração não é teatro. Oração é encontro. E para que o Espírito Santo venha com poder, a nossa oração precisa ser honesta. Senhor, eu estou cansado. Eu não aguento mais fingir. Eu quero sentir tua presença de verdade. Quando você ora assim, sem filtro, sem máscara, o céu se inclina. Porque Deus resiste aos orgulhosos, mas se aproxima dos quebrantados. Você não precisa impressionar Deus. Ele já te conhece por inteiro. Mas precisa abrir o coração, sem reservas. Outro ponto fundamental é a palavra. A Bíblia não é só um livro sagrado para ser decorado. Ela é o alimento do Espírito. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Isso significa que o Espírito Santo usa a palavra para nos ensinar, consolar, corrigir, fortalecer. Se você quer ser cheio do Espírito, não pode viver de versículo de Instagram ou de pregação no domingo. Você precisa criar o hábito de abrir a Bíblia todos os dias, com fome, com sede. Leia devagar, reflita, ore em cima do que leu, pergunte a Deus.
o que o Senhor quer me mostrar aqui. Aos poucos, você vai perceber que a palavra começa a te transformar, que ela te incomoda, te confronta, mas também te cura. Só que não adianta só orar e ler. Se quando o Espírito fala, você não obedece, e ele fala, às vezes com voz suave no coração, às vezes com inquietação, às vezes com paz inexplicável. O Espírito Santo nos guia em coisas grandes, mas também nas pequenas. Ele pode te pedir para perdoar alguém, para se calar numa discussão, para ser gentil quando tudo em você quer ser grosso. E cada vez que você obedece, ele se aproxima mais. Mas cada vez que você ignora, o som da voz dele vai ficando mais distante. Porque ele não grita, ele sussurra. E a plenitude do Espírito cresce quando a gente responde. Quando a gente diz sim mesmo quando não entende tudo. Obediência é a chave que abre portas espirituais profundas. E não dá para falar de vida cheia do Espírito sem falar de santidade. Porque o Espírito é santo. Ele não habita em ambientes onde o pecado virou rotina. Isso não significa que você tem que ser perfeito, mas significa que você não pode se conformar com o erro, que precisa lutar contra aquilo que te afasta de Deus. Confessar, se arrepender, cortar hábitos, mudar direções. A santidade é a terra fértil onde o Espírito planta o fruto, e onde há arrependimento sincero, sempre há perdão imediato. O Espírito Santo não está esperando sua performance, ele está esperando seu arrependimento. Tem também a importância da comunhão. Uma brasa sozinha se apaga, mas quando está junto de outras, ela se mantém acesa. O Espírito Santo também se move no coletivo. Por isso, não viva sua fé isolado. Busque se conectar com irmãos e irmãs que também desejam a presença de Deus. Participe de grupos de oração, de discipulado, de cultos com intenção real. Compartilhe suas lutas. Ouça os outros. Sirva. Caminhe junto. Deus se revela em comunidade e o Espírito sopra com mais força quando há unidade. Por fim, saiba que nem todos os dias você vai sentir arrepio, emoção ou lágrimas. Tem dias que vai parecer que nada está acontecendo. Mas continue. A plenitude do Espírito não depende de sentimento. Ela depende de constância. Quanto mais você persevera, mais você cresce. E quando você olha para trás, percebe: eu sou outra pessoa. Deus mudou meu jeito de pensar, de reagir, de amar. Se você chegou até aqui, é porque seu coração está com sede. E eu quero te dizer, Deus ama corações sedentos. Ele não rejeita quem busca de verdade. Então agora, onde você estiver, fala com Ele, com as suas palavras. Sem medo, diga: Espírito Santo, me enche. Eu quero viver contigo. Eu me rendo. Toma o meu coração. Queima em mim o que não te agrada. Me ensina a andar na tua presença. Eu não quero só momentos. Eu quero uma vida contigo. Em nome de Jesus. Amém. Muita gente ouve sobre o Espírito Santo como se ele fosse um personagem distante ou uma força invisível que só age em momentos específicos. Mas a realidade é que o Espírito Santo é presença constante, não visita ocasional. Ele não quer estar na sua vida apenas quando você está de joelhos no culto ou quando o louvor está forte e a atmosfera favorável. Ele quer caminhar com você no seu cotidiano, nos seus altos e baixos, no caos da rotina, nos dias em que você se sente fraco, cansado ou até mesmo distante. Porque a presença do Espírito não se limita ao templo, ela quer habitar em você, todos os dias. Mas por que é tão difícil manter essa presença viva? Porque existe resistência. E essa resistência muitas vezes não é do diabo, é da nossa carne. É da nossa mente que se acostumou a viver no automático, sem sensibilidade espiritual. É do nosso coração que se endureceu por causa de traumas, decepções, feridas. O Espírito Santo quer entrar, mas às vezes a porta está fechada do lado de dentro. A gente se acostuma a viver com as dores não tratadas, com os pecados escondidos, com a rotina mecânica. E aí, mesmo com a Bíblia aberta, mesmo com orações diárias, a gente sente como se algo estivesse travado. E está. O Espírito Santo é consolador, mas também é cirurgião. Ele quer curar, mas também vai tocar onde dói. Ele quer restaurar, mas vai arrancar o que está podre. E isso assusta. Por isso, muitos evitam essa plenitude, porque ela exige confronto, entrega, vulnerabilidade.
Mas deixe eu te dizer uma coisa: não existe libertação sem exposição. Você quer ser cheio do Espírito? Então permita que Ele ilumine os cantos escuros do seu coração. Deixe Ele tocar naquelas feridas que você esconde até de você mesmo. Pode doer no começo, mas cura depois. O Espírito Santo não veio para te acusar. Ele veio para te libertar, para te reconstruir por dentro. Ele conhece cada lágrima que você engoliu calado. Ele sabe das vezes que você pensou em desistir. E mesmo assim, Ele ainda está aí, batendo na porta, esperando o seu sim. Esperando o seu entra. Espírito Santo, eu não quero mais resistir. E essa entrega não precisa ser barulhenta. Ela precisa ser verdadeira. Às vezes, a maior oração é um silêncio cheio de lágrimas. Às vezes, é uma respiração profunda e um coração quebrado dizendo: Deus, eu não sei como continuar. E Ele responde. Ele se move. Porque o Espírito Santo não depende da sua força. Ele só precisa do seu coração disponível. A presença dele não se conquista. Ela se permite. Ela se recebe. E à medida que você vai se entregando, algo começa a mudar. A sua percepção das coisas muda. Situações que antes te tiravam do eixo agora te ensinam paciência. Palavras que antes te feriam agora te encontram mais leve. Pessoas que antes você evitava, agora você consegue perdoar. Isso é fruto do Espírito. Não vem de esforço humano. Vem dele. E quanto mais espaço você dá, mais ele te transforma. Não da noite para o dia, mas de dentro para fora, em silêncio, em constância. E aqui vai um ponto que quase ninguém fala. Ser cheio do Espírito não vai te livrar dos problemas, mas vai te dar estrutura emocional e espiritual para atravessar cada um deles sem se perder no meio do caminho. O Espírito Santo não é uma bolha protetora contra o sofrimento. Ele é a presença que sustenta no meio da dor. Ele é aquele que te lembra que você não está sozinho quando tudo parece desabar. Ele é quem traduz suas lágrimas quando as palavras somem. Ele é força nos dias de cansaço. Ele é direção nos dias de confusão. Ele é paz em meio ao caos. E o mais lindo é que o Espírito Santo não busca pessoas perfeitas. Ele busca pessoas disponíveis. Pessoas que sabem que não conseguem sozinhas, que reconhecem suas falhas, mas que têm sede de Deus. E se você é uma dessas pessoas, saiba que o Espírito Santo já está agindo em você, mesmo que você ainda não perceba. O simples fato de você estar aqui, buscando, ouvindo, desejando, já é sinal de que Ele está te atraindo. Ele começou uma obra, e Ele vai completar. Então a pergunta agora não é mais: será que eu consigo ser cheio do Espírito Santo? A pergunta é: o que eu estou esperando para me entregar por completo? Porque não é sobre merecer. É sobre aceitar. É sobre abrir espaço. É sobre dizer todos os dias: Espírito Santo, vem. Toma o que é teu. Eu sou teu. Se essa mensagem falou com você, se tocou seu coração de alguma forma, eu te peço, deixa o like, se inscreve aqui no canal Chama do Versículo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Toda semana tem palavra nova para fortalecer a sua fé e te levar para mais perto de Deus. E olha só, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo. Clica nele e continua com a gente, porque o que Deus quer fazer na sua vida não termina aqui. Que Deus te abençoe profundamente. E até o próximo vídeo.